Fala aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês 3 princípios que me orientam nos estudos e que eu sempre passo a quem está começando a estudar filosofia, ainda que valham para os estudos no geral. Né? Eu falo da filosofia somente porque é a minha área e também porque eu estou muito acostumado a falar a respeito desses princípios no meu trabalho, onde eu lido principalmente com alunos de primeiro período de graduação. E como o feedback geralmente é positivo, eu achei que seria interessante trazer esse assunto para um vídeo. Mas antes de ir ao que interessa, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e eu publico vídeos neste canal todas as terças e sábados ao meio-dia. Tá? Por isso, se esse conteúdo for útil para você, considere deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Dito isso, vamos aos princípios. O primeiro deles é o seguinte: apressa-te devagar. É basicamente um adágio grego antigo citado por muitos autores diferentes, por exemplo, Platão, você pode encontrá-lo no Diálogo Político, que é muito interessante por causa dos 2 termos que encerra, apressa e devagar. Porque à primeira vista eles parecem contraditórios, mas a beleza está justamente em que essa aparente contradição, quando vista com maior cuidado, revela, na verdade, uma ideia muito bela, uma ideia muito harmônica e impactante. E por isso, fácil de lembrar. Né? Daí vem uma grande utilidade desse princípio. Ele é muito fácil de lembrar, esse adágio. Ele se prende muito à nossa memória. E qual que é a ideia dele? Basicamente que você deve se apressar. Sim, sem dúvida. Mas devagar, com cuidado, um passo de cada vez. Por quê? Porque aquele que se apressa rápido demais acaba tropeçando no meio do caminho e chega ao destino depois do que aquele que simplesmente caminhou. Ou seja, em poucas palavras, você deve ter cuidado para não correr mais do que a perna, né? Porque isso mais atrapalha do que ajuda, isso mais atrasa do que adianta. Né? E como isso se aplica aos estudos, que é o que a gente tem em foco aqui? Seguinte, se apresse. Agora que você descobriu a filosofia, ou seja lá qual for a área pela qual você se interesse, a qual você se dedique, se apresse, não fique parado. Né? Você descobriu que ela é valiosa, que ela é bela e que ela vale a pena ser estudada, que vale a pena doar parte do seu tempo a isto. Né? A partir desse momento, ficar parado no mesmo lugar é voltar para trás. Não negligencie o estudo que você sabe que deve fazer. Né? Vá lá, leia, escreva, anote, pense e tudo mais. Mas com cuidado, um passo de cada vez. Tá? Porque lembre-se do seguinte, não é porque você, agora que você descobriu a filosofia, que ela vai fugir de você. Tá? Os livros continuarão na estante à espera de que você os pegue para lê-los, e as ideias continuarão em si mesmas à espera de serem desveladas. Tá? Ainda que você demore um pouquinho mais do que imaginava para fazer isso. Por isso, a ideia principal aqui é nem se desesperar, nem desanimar. Porque é muito fácil cair numa destas 2 coisas no início dos estudos. Quando a gente se depara, de repente, com aquela quantidade infindável de termos, assuntos, autores, argumentos e entre outras coisas. É muito fácil ou se desesperar querendo entender tudo de uma vez numa única semana, comprar 1001 livros diferentes, ler 1001 assuntos diferentes que nada tem a ver um com o outro, ou se desanimar diante de tudo isso e falar, eu não dou conta. Paciência, eu vou ficar no mesmo lugar, vou voltar para trás, todas as casas que eu tiver que voltar. Não. Tem que ser um meio termo adequado, que é esse apressa-te, não fique no mesmo lugar. Você sabe que tem uma tarefa a cumprir, mas devagar, um passo de cada vez, com constância. Né? Se você fizer isso, você vai ver que a filosofia ela se revela com o tempo uma parceira muito mais agradável do que ela aparenta à primeira vista. E seja com ela ou com alguma outra disciplina, é aos poucos e com constância que se ganha familiaridade. Por isso que eu acho que esse princípio é muito útil nos estudos e principalmente quando a gente está começando. O segundo princípio é caminha com método. E aqui eu gostaria de trazer uma analogia que o Descartes faz no livro Regras para a Orientação do Espírito, que eu acho muito boa e muito pertinente para explicar esse princípio. Ele diz o seguinte: aqueles que fazem filosofia sem método se assemelham ao mensageiro que, tendo recebido a ordem de seu senhor para entregar uma mensagem, fica tão animado, tão entusiasmado, tão ansioso em cumprir a tarefa, que sai correndo antes mesmo que seu senhor lhe diga qual é o conteúdo da mensagem e a quem ela se destina.
Ou seja, o mensageiro não sabe nem o que ele deve dizer, nem para onde ele tem que ir, mas ele já saiu correndo. E qual que é a ideia aqui? Como isso se aplica ao estudo? Em primeiro lugar, pense bem no seguinte. Se é difícil fazer até mesmo uma coisa simples, sem método, como por exemplo montar essa cadeira, se eu não tivesse lido o manual que descrevia o meio, o método para montar essa cadeira, eu nem estaria sentado nela aqui agora, ela estaria desmontada até hoje. Quanto mais difícil, então, não deve ser o estudo de uma disciplina como a filosofia ou alguma outra, né? Uma área como a geometria, a matemática, a física, a biologia e etc. Por aí vai. Mas vale dizer o seguinte, tá? Não me entenda mal. Você pode pegar os livros e lê-los. Não estou desencorajando você a fazer isso. Né? E você talvez os entenda em alguma medida, sem problema nenhum, tá? Não há nenhum impedimento disso. Você não precisa ter um método prévio para estudar, seja lá o que for que cair na sua frente para ler o livro que estiver diante de você, tá? É perfeitamente possível fazer isso e para muita coisa a gente nem pensa no método que a gente está utilizando. Agora, a depender do tema, do assunto, daquilo a que você está se dedicando, e se você quer uma compreensão, se você deseja uma compreensão mais aprofundada, tá? Mais precisa, em que você não patine a cada instante no seu estudo, porque de repente você topou com um termo novo, uma explicação com a qual você está completamente desacostumado, né? Aí é interessante fazer o estudo, lidar com o estudo com ordem, tá? Tendo em vista um método. E bom, aí entra a pergunta de $1 milhão, não? Qual deve ser o método da filosofia, então? Para que a gente não acabe como mensageiro, sem saber nem o que nós devemos procurar, nem como procurar, e nem se quando nós encontrarmos alguma coisa, se é aquilo que deveria ser encontrado mesmo. E bom, esse assunto vai longe, e muito longe mesmo. Tá? Eu diria que na filosofia, por excelência, há um número quase infindável de métodos. Mas, se eu estou fazendo esse vídeo, é porque eu tenho algum em mente para oferecer, né? Ainda que eu não tenha, de maneira alguma, pretensão de exaurir o assunto aqui, ou mesmo explicá-lo, tá? Mas a sugestão que eu tenho é a seguinte, tá? Eu, particularmente, pessoalmente, não conheço método melhor para estudar filosofia do que o método do professor Mário Porta, que está contido, a explicação principalmente a respeito dele, está contida nesse livro A Filosofia a Partir de Seus Problemas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma palestra que o professor Mário Porta deu, em que ele explica de maneira bastante didática esse tema do método, tá? Ele explica o método dele de estudar filosofia, em que ele consiste, em que ele está fundado e por aí vai, tá? Então é uma ótima introdução para quem quiser ler o livro depois, estiver interessado, mas ainda não tiver, tipo, não sei se eu vou ler o livro, se é essa a ideia mesmo que eu estou buscando. Se você quiser uma introdução ao livro, a palestra funciona muito bem, tá? Ainda que o livro seja introdutório e seja de muito simples compreensão, tá? Certamente vai facilitar muitos estudos. Eu posso falar por mim que, a partir do momento em que eu comecei a estudar, tendo em vista o que o professor Mário Porta fala a respeito dos estudos em filosofia, meus estudos mudaram completamente, assim, se tornaram muito mais ricos, muito mais profundos e uma compreensão muito mais precisa e firme daquilo que eu estudo. De qualquer forma, a ideia desse princípio é simplesmente apontar para a necessidade de um método, porque, como eu havia dito, é muito difícil estudar alguma coisa de maneira profunda, uma área, um assunto, um determinado tema, sem ter um método, sem ter uma determinada ordem para fazer isso. E é tão óbvio, a gente percebe, às vezes tem uma experiência que é um tanto comum, né, que pela qual praticamente toda pessoa já passou, que é de estudar muito uma coisa e ter a impressão de que não sabe absolutamente nada daquilo que estudou, né? Você passou horas e horas fazendo anotações, lendo, ouvindo, escrevendo, e você chega no final e alguém te pergunta alguma coisa, não sei, não lembro, não sei. E você fica com aquela impressão de que não adiantou nada o estudo, tá? Pode ser que isso se deva ao método que você está aplicando, ao meio que você está utilizando, as ferramentas, a forma dos seus estudos, tá? Isso faz toda a diferença do mundo. Então a ideia aqui é basicamente se armar o quanto antes de um bom método. E é óbvio que no início o método não estará tão claro, não estará perfeitamente discernido, e que você talvez sequer tenha condições de já sair desde
tão logo você comece a estudar armado de um método, mas é importante não perder isso de vista, ter isso sempre no horizonte das suas reflexões, tá? Não somente... Isso eu acho que em parte, como que eu posso dizer? É uma dimensão essencial da filosofia que não pode ser negligenciada. Tá? Se aquilo que o Sócrates falou a respeito de viver uma vida examinada, refletida, for levado a sério, tá? Uma das coisas sobre a qual você tem que refletir conforme estuda a filosofia é o próprio ato de estudar. Né? É a coisa que você vai mais fazer, digamos assim, se você se dedicar a essa área. Eu sou vocacionado para a filosofia, é a isso que eu quero me dedicar por toda a vida. Bom, se você estiver lendo, às vezes vale mais parar sua leitura, digamos, o exemplo que eu sempre cito da Metafísica de Aristóteles, interromper um pouco as suas meditações a respeito da forma substancial e parar para pensar naquilo que você mesmo está fazendo, né? Que é ler aquele livro, estudar e ver se a maneira como você está estudando, a forma como você lida com a filosofia, tem fundamento, tem razão. E assim, eu digo por conta própria, isso faz toda a diferença, tá? Até traz um peso maior para os nossos estudos, dá um pouco mais de seriedade, sabe? Que você está estudando alguma coisa e você tem as razões para estudá-la, e não somente o estudo mesmo que você faz dela. E dá para perceber como esse princípio complementa muito bem o primeiro, não? Você deve se apressar, mas devagar, com cuidado, só que de nada adianta se você não souber nem para onde ir, nem como. E o terceiro e último princípio é não dispersa. Aqui eu gostaria de trazer uma citação do dramaturgo espanhol Fernando de Rojas na peça La Celestina, em que um dos seus personagens diz: "No derrames tu pensamiento en muchas partes. Quien en diversos lugares le pone y ninguno le tiene." Aqui a ideia é bem simples. Focar somente numa coisa e aprofundá-la. Ou seja, é preciso lutar contra a tentação de se dispersar em muitos assuntos ao mesmo tempo, principalmente no início dos estudos, em que isso é muito comum. Tá? É muito fácil ficar animado e querer comprar e ler numa mesma semana o Banquete de Platão, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, o Ser e Tempo de Heidegger, o Discurso do Método do Descartes e mais trocentos livros que nada tem a ver um com o outro, simplesmente porque você os viu na livraria ou ouviu alguém falar e achou interessante e por aí vai. Esse tipo de dispersão só atrapalha. E não me entenda mal, você vai ler muita coisa, tá? E muita coisa diferente. Esse vai ser o caso, acho que até na maior parte do tempo. Mas a ideia é que isso seja feito com ordem, com método, que estas mesmas coisas tenham razões por detrás, porque você está lendo justamente para aprender mais, para entender mais. Se a sua dispersão em diversos assuntos diferentes ao mesmo tempo tiver te levar, na verdade, não a um esclarecimento, mas a um obscurecimento do seu saber, se isso te levar mais à confusão do que ao esclarecimento, à clareza a respeito daquilo que você estuda, o objetivo dos seus estudos terá sido sacrificado, não? Perceba como esse é um princípio que complementa os anteriores. Tá? Você deve se apressar, devagar, um passo de cada vez, ter consciência do destino e de como chegar até lá, mas de nada adianta se você se dispersar no meio do caminho a cada instante porque você viu alguma coisa na beira da estrada brilhante que te chamou a atenção, né? Se você se dispersar a todo momento, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa regra que distingue fundamentalmente o estudioso do curioso. Pensa bem na imagem que vem à mente quando você fala de uma pessoa curiosa. Ainda que esse termo tenha uma acepção positiva, que possa ser investigada e aprofundada, pensa bem, quando a gente diz que alguém é curioso no mau sentido da palavra, a gente pensa geralmente... a gente pode pensar num caso, num exemplo imaginativo aqui, mais ou menos nas seguintes linhas. Tá? O curioso é aquele que ele sai de casa, ele tem um destino, tá? Ele tem um lugar ao qual ele deve ir. E ele saiu rumo a esse destino, tá? Sabendo que é lá que ele tem que chegar. Só que aí, no meio do caminho, ele escuta uma barulheira, uma gritaria do lado da cerca, né? Do outro lado da cerca da casa pela qual ele está passando naquele momento na rua. E aí ele para de caminhar, para de se dirigir ao seu destino para olhar, né, pelo vão da cerca para ver qual que é a briga que está acontecendo ali, qual que é a discussão que está acontecendo ali, porque ele quer fofocar sobre isso depois, ele está curioso para saber qual que é a razão daquela briga, daquela discussão, e ele quer saber daquilo. Perceba, o curioso é alguém
fraco na determinação, que se desvia a todo instante, que se dispersa facilmente. Por isso, a ideia desse princípio é não disperse, continue firme, com perseverança, caminhando em direção ao destino. Tá? Se for para ler alguma coisa e entendê-la, entenda até o âmago. Tá? Vá até o fim, não pare no meio do caminho, não se contente com pouco. Não desvie a sua atenção a outras coisas. Tá? Essa é a ideia desse princípio. E bom, é isso. Estes são os 3 princípios para orientação nos estudos. Né? Apressa-te devagar, caminha com método e não dispersa. Eles são muito úteis para mim e eu espero que também sejam muito úteis para vocês. Para quem tiver interesse, eu dou aulas particulares de filosofia antiga, vou deixar um link na descrição com o meu contato e também deixarei o link do meu Substack, onde eu publico textos mensalmente, caso alguém tenha interesse de me seguir por lá. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!